crianças, nós vamos iniciar mais uma escola dominical cantando uma canção. Três amigos que não tiveram medo, Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoraram a estátua sobre o rochedo. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha o rei os atirou, e agora vão morrer. O rei então pensou, mas Deus estava lá para protegê-los. Sadraque, Mesaque e Abednego, três amigos que não tiveram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha muito quente então ficou, mas eles oraram e Deus os libertou, e o fogo não queimou nenhum cabelo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom dia, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje, para darmos início à nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá? A tia vai fechar os olhos e vocês repetem comigo, combinado? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha abençoar a nossa aula, que nós possamos aprender mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Hoje a tia vai contar uma história muito legal para vocês. Essa história, o tema dela é Três Jovens em Apuros. Será que vocês já ouviram essa história? Vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Isso mesmo, desses três jovens. Eles eram amigos de Daniel. Isso, Daniel, que é a história que a gente vai ouvir no próximo domingo com a tia Cleo. E hoje a gente vai ouvir a história desses três jovens. Essa história está registrada aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Isso mesmo, que está escrito em Daniel, capítulo 3. Então, esses três jovens, eles viviam junto ao rei lá da Babilônia, ao rei Nabucodonosor. Esse rei era um rei muito mau, isso mesmo, ele era muito mau. E ele deu uma ordem, assim, que era para ser construído uma estátua, uma grande estátua. Olha só o tamanho dessa estátua, ó. Uma estátua de ouro, de bronze, de ferro, muito alta. E ele disse assim, que essa estátua era para todas as pessoas se prostrarem e adorarem diante dessa estátua. Então ele deu uma ordem e vieram muitas pessoas, vieram muitos reis, muitos governadores, prefeitos de todos os lugares e começaram a se prostrar diante da estátua, começaram a dobrar os joelhos, a se prostrarem. E também chamaram os três jovens. Esses três jovens, eles serviam a Deus. Eles somente adoravam a Deus. E como o rei tinha dado essa ordem, que era para todos se dobrarem diante dessa estátua, ele disse assim: assim que tocar as músicas, aqui assim como está escrito aqui na palavra de Deus, ó, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, o que aconteceu? Eles viram também que tinha uma fornalha. Isso mesmo, uma fornalha, ó, que ela estava acesa com um fogo muito quente e se perguntaram, por que será essa fornalha? E o rei disse assim, ó, quem não se prostrar diante da estátua que eu mandei construir vai ser queimado na fornalha de fogo. Então, o rei chamou os músicos para começarem a tocar a música. Olha só, aqui está
os músicos. Então os músicos começaram a tocar harpas, olha só. Começaram a tocar chofar, harpa, gaita, vários instrumentos. E o que aconteceu? Todos começaram a se prostrar, menos os 3 jovens. Os 3 jovens que adoravam somente a Deus, eles não obedeceram a ordem que o rei Nabucodonosor tinha dado, que era para todos se prostrarem diante da estátua. Então, foram lá e falaram para o rei: Rei, aqueles jovens não querem se prostrar diante da estátua que você fez. E o rei ficou muito irado, muito zangado e falou assim para os 3 jovens: eu vou dar apenas mais uma chance para vocês. A música vai tocar novamente e vocês têm que se prostrar diante da estátua. Então a música começou a tocar novamente. Só que os 3 jovens não se prostrou diante da estátua. Sabe por quê? Porque eles adoravam somente a Deus, eles obedeciam somente a Deus. E eles falaram para o rei Nabucodonosor que eles não iam se prostrar diante daquela estátua, porque eles adoravam somente a Deus. E o rei falou assim para os soldados: podem lançar aqueles jovens lá na fornalha quente e vocês podem aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então foram lá, colocaram os 3 jovens na fornalha de fogo. Os 3 jovens lá na fornalha de fogo, olha só, e fecharam a fornalha e aqueceram conforme o rei tinha mandado, 7 vezes mais aquela fornalha. Foram aquecendo a fornalha, acendendo mais fogo, colocando mais fogo, para aquela fornalha ficar bem quente, porque ele achava que tinha que estar bem quente e o castigo tinha que ser muito forte para aqueles jovens, né? Então, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu, hein? Você já imaginou ser lançado dentro de uma fornalha quente? Será que eles sairiam vivos de lá? Mas eles disseram assim para o rei, que se Deus quisesse, Deus ia salvar eles daquela fornalha. E eles confiaram em Deus, eles não tiveram medo. Só que de repente, aquela fornalha que estava tão ardente, pegando fogo, olharam lá dentro daquela fornalha, de repente, não eram 3 pessoas que tinham colocado naquela fornalha, jogado naquela fornalha, de repente tinha mais um lá. E o rei olhou e falou assim: nossa, foram jogados 3 jovens dentro da fornalha, mas eu estou vendo mais um lá dentro e é semelhante ao Filho de Deus. Sim, Deus tinha enviado um anjo para cuidar dos 3 jovens. E o que aconteceu? Aí o rei ficou maravilhado quando viu aquilo e falou assim para os soldados: podem tirar os jovens da fornalha. Eles foram lá, abriram a fornalha, tiraram os 3 jovens da fornalha. E vocês acreditam, crianças que não tinha queimado nada deles, nem a roupa, nem o cabelo, nada. Eles estavam perfeitos, intactos, sem nem com cheiro de fumaça eles não estavam. Por quê? Porque o anjo de Deus protegeu eles, e isso estava lá protegendo eles e não deixou que nada de mal acontecesse com eles. Sabe por quê? Porque eles eram tementes a Deus, porque eles obedeciam a Deus, porque eles adoravam somente a Deus. Eles não obedeceram a ordem de outra pessoa, a ordem do rei. E com essa história, a gente aprende que nós também devemos ser obedientes somente a Deus, somente a palavra de Deus. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz para a gente obedecer? A gente tem que ser como? A gente tem que ser obediente aos nossos pais, não falar palavrão, não contar mentiras, não fazer fofoca, não brigar com o irmão, obedecer aos nossos pais, obedecer também a Deus, ler a palavra. Se você não sabe ler, você pede para a mamãe, para o papai ler a palavra para você. Você também
tem que estar sempre orando a Deus, falando com Deus lá na sua casa, dobrar seus joelhos, falar com Deus. Isto é ser obediente a Deus. E também não praticar coisas erradas, não obedecer coisas erradas. Porque vocês viram que os jovens, os 3 jovens, não obedeceram à ordem do rei. Eles somente obedeceram a Deus. E por isso Deus os livrou de todo aquele mal, livrou eles de serem queimados. E nós também devemos obedecer somente a Deus, somente a palavra de Deus, para que Deus possa nos abençoar. Então, se você tiver com medo de alguma coisa, se você tiver com medo de tudo isso que está acontecendo hoje em nossos dias, você não precisa ficar com medo. Se você é fiel a Deus, você não precisa ficar com medo, porque você tem que saber que Deus está cuidando de você. Deus não vai deixar que nenhum mal te toque, Deus não vai deixar que nada de mal venha acontecer com você, nem com sua família. Mas para isso nós temos que ser fiel a Deus, não é mesmo? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foi obediente a Deus. Então, agora a gente vai encerrar a nossa aula. E lá no nosso grupo, nós vamos deixar um link para vocês fazerem um desenho, pintar esse desenho, que é o mesmo tema que a tia contou hoje, que é de Sadraque, Mesaque e Abednego, e da fornalha, que foram julgados lá na fornalha. Então, eu tenho uma ideia aqui para vocês, ó. Se vocês quiserem pegar o desenho, recortar, colocar assim em um palitoche, ó, vocês pegam um palitinho, recorta o desenho, cola no palito, e daí vocês podem pegar uma caixinha de sapato, alguma caixinha que vocês tiverem em casa, vocês desenham umas fogueirinhas, assim, cola que nem a tia fez aqui, ó. Faz uma fogueira, faz uma fornalha, faz uns fogos, cola em volta da fornalha, e você pode brincar de contar a historinha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, muito bem, crianças. E para encerrarmos, nós vamos estar lendo o nosso versículo de hoje. O versículo de hoje diz assim, ó: pois não há outro Deus que possa salvar como este. Daniel 3:29. Vamos lá, vamos falar comigo? Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Daniel 3:29. Muito bem, crianças. Então, tchau. Até o próximo domingo com mais uma história da Bíblia.